Agora a gente muda o assunto e fala com, não só os homens, né? A gente fala com todos, porque normalmente ou historicamente as mulheres também ajudam muito nessa parte, a cuidar da saúde dos homens, lembrando dos check-ups, lembrando dos cuidados principais, né? E esse mês todo, muitas ações vão acontecer em muitas cidades, também justamente para lembrar que os homens precisam atentar para assuntos bem importantes, bem sérios, porque os números mostram que a gente não deve baixar a guarda nunca com relação ao câncer de próstata, principalmente. Vamos conversar sobre o Novembro Azul com o Dr. Mário Henrique Elias de Matos, que é urologista e professor de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Também bem-vindo sempre, obrigado. Né? Assunto super importante quando a gente para dar uma olhada nos números, né, com relação aí ao câncer de próstata, né? Aproximadamente 75% dos homens com 50 anos ou mais apresentam algum tipo de alteração na próstata. Quando a gente avança um pouco na idade, para homens com mais de 80 anos, a porcentagem sobe para 95%. Então, realmente é um órgão que merece uma atenção especial, não só no mês de novembro, né, doutor? Se a gente for pensar em termos de saúde masculina e nas doenças que afligem o homem à medida que ele vai envelhecendo, sem dúvida a próstata é o órgão-alvo. A gente pensa basicamente nas duas principais doenças, que são o crescimento benigno e o câncer de próstata, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas você tem razão, sim. E mais do que isso, né? A gente está vivendo cada vez mais, a longevidade é cada vez maior. E são doenças típicas do processo de envelhecimento. Então, se estamos vivendo cada vez mais, a gente vai ter que se acostumar realmente a ter que lidar com esse tipo de doença. E a ter que cuidar melhor da saúde, agir preventivamente, por exemplo, né? Exatamente. O homem, do ponto de vista cultural, vamos dizer assim, é um pouquinho diferente da mulher. A mulher, desde cedo, ela já é meio que preparada a se cuidar, desde a época de adolescência, juventude. Ela tem lá o seu ginecologista, habitualmente, que cuida da saúde feminina. O homem já é um pouquinho diferente, um pouquinho mais de resistência. É verdade, isso está mudando bastante, mas a gente tenta, de alguma forma, criar também essa preocupação com caráter preventivo, né? É sempre importante a gente largar na frente do que ter que correr atrás dessas doenças. Mas o homem, além desse relaxamento normal que tem com relação à saúde como um todo, né, histórica e culturalmente, como a gente está falando, a próstata especialmente sofre com ainda o preconceito. Você, como urologista, consegue perceber isso em seu consultório? Essa resistência que alguns homens ainda têm em se cuidar nessa área do corpo? Essa resistência ainda existe, mas felizmente a gente vem percebendo que isso tem mudado. Acho que ações como essa, esse bate-papo e as ações agora ao longo do mês de novembro, que vai ser um mês especial, nos ajudam a fazer a população, os homens em especial, entenderem um pouquinho melhor sobre essas doenças, se interessarem um pouquinho mais pela sua saúde, se livrar um pouco desses preconceitos. Mais do que isso, as mulheres que estão envolvidas com esses homens, né? Então é a mãe, a esposa, a namorada, a irmã, exatamente. Tem que falar. Exatamente. Né? Isso mesmo. E dizer que o preconceito muitas vezes vem dele mesmo, né? De mais exatamente, ninguém. Não é da sociedade, não é dela, não é de ninguém, exatamente. Né? Isso mesmo. Isso aí, gente. Agora, ainda falando nos tipos de tumor que a gente tem, que podem acometer a próstata, eu queria que você falasse quais são os mais graves e se a sobrevida após a descoberta de um tumor de próstata tem uma incidência grande, um número interessante para a gente comentar, porque quando a gente fala sobre isso, a gente fala também sobre a precocidade da descoberta, né? Quanto antes, sempre melhor, né, doutor? Exatamente. Então, o principal tumor da próstata é o adenocarcinoma de próstata, que é o tumor maligno, câncer da próstata propriamente. É uma doença cada vez mais incidente. A gente hoje tem estimativa de mais de 60 mil diagnósticos de câncer de próstata aqui no Brasil. Muita gente. Desses homens, mais ou menos 13 mil homens, infelizmente, ainda vão morrer por conta da doença. Então, isso já basta para justificar a importância dessa doença, que vai se tornando cada vez mais frequente à medida que a idade vai passando. Então, o pico de incidência se dá por volta dos 65 anos, mas a doença ela já começa a, de certa forma, se manifestar a partir dos 45, 50 anos, e justamente é por isso que é nessa idade, por volta dos 45 a 50 anos, que a gente estimula os homens a começarem a se cuidar preventivamente. A gente não está aqui para ficar deixando ninguém assustado, nem nada disso, mas a gente sabe que é uma doença muito frequente e por isso que esses dados mostram o nível de preocupação que a gente deve ter, né? Exatamente. Todos, de uma forma geral. Esse número de 13 mil óbitos por ano que você falou, é um número muito importante quando a gente faz a conta e chega à conclusão de que um homem morre a cada 38 minutos em consequência dessa doença. Então, não dá para negligenciar um dado como esse, não né, dá. doutor? Se a gente for pensar nas principais causas de morte na população masculina adulta, as doenças cardiovasculares ainda são as campeãs, vamos dizer assim.
e logo atrás vem o câncer de próstata, Tá. que felizmente é um câncer que, quando identificado de maneira precoce, em fases iniciais, as taxas de cura são absurdamente altas. São altas, Então, né? de cada Elevadas, 10 homens hoje que identificam a doença em uma fase inicial, 9 vão estar 90% curados. é o índice Exatamente, de cura, 90% é o índice de cura, desde que a doença seja identificada em fase inicial. comecinho. Daí a importância de procurar pela doença antes Tá. que ela venha a se manifestar. Vamos dar uma olhada para a gente tentar enxergar o problema mais de perto. A gente tem umas imagens aqui, Isso, né? vamos lá. Uhum. Que mostram justamente aonde se localiza a próstata, e depois a gente tem também umas imagens da próstata já doente, né? Explica pra gente essa A imagem. próstata é um órgão que envolve a uretra, então, por consequência, à medida que ela vai crescendo, ela vai meio que fechando o caminho por onde o xixi passa. Então, daí a gente entende o porquê que com a idade e à medida que ela vai crescendo, os homens podem começar a ter algum grau de dificuldade em esvaziar a bexiga. Então, são sintomas urinários. Do lado esquerdo a gente vê uma próstata normal e a uretra, que é essa parte laranja mais clarinha, passando no seu interior mais larguinha. E vejam aqui do lado direito da tela, exatamente, né? Uma próstata volumosa, aumentada, fechando o caminho por onde passa a urina. Mas não só o tumor é responsável pelo aumento da próstata, né? Eu quero que você fale sobre essas outras doenças também, mas antes mesmo disso, eu queria que você comentasse se o tumor também, o fato da bexiga estar obstruída, da gente perceber esse volume menor de urina saindo, de repente um número maior de infecções urinárias acontecendo, justamente por causa desse represamento da urina dentro da bexiga, se o tumor também causa isso, se isso pode ser também um sintoma do tumor. Então você mencionou bem, a gente está falando aqui, mostrando nas imagens o crescimento benigno, então a tal da hiperplasia, não estamos falando do câncer de próstata. O tumor, ele pode se desenvolver numa glândula que também está em crescimento. E o grande problema do tumor de próstata é que ele só vai provocar sintomas de obstrução quando a doença já estiver avançada. Em estágio bem avançado. Exatamente. Então aqui a gente mostrou imagens de uma próstata aumentada de forma benigna, não câncer de próstata. Mas temos que saber sim que o câncer de próstata pode se desenvolver dentro dessa glândula e por consequência trazer malefícios ainda maiores, não só uma obstrução urinária, mas naturalmente risco à nossa vida. E quais são as outras doenças que podem acometer a próstata? Então, para de repente a gente ter um sintoma como esse e uma próstata aumentada? Isso. Então as principais doenças são a hiperplasia, que a gente mencionou, que é o crescimento benigno da próstata, o câncer de próstata, que é a doença, digamos assim, mais importante e que chama mais a atenção da gente justamente pelo risco que pode trazer à nossa vida. Mas existem outras doenças, por exemplo, as prostatites, que são os processos inflamatórios e infecciosos dos homens, geralmente acometendo os homens em idades um pouco mais tenras. E o que causa a prostatite? Processos inflamatórios geralmente provocados por infecções. Então são infecções urinárias, bactérias que estão no trato urinário que chegam até a próstata, ou doenças sexualmente transmissíveis, né? Aquelas bactérias que acabam colonizando a uretra, que acabam chegando também na glândula. Mas isso então, com geralmente, os antibióticos se resolve? Isso, o tratamento é feito com antimicrobiano e a resolução ela é completa. Então, são das doenças da próstata, vamos dizer assim, talvez sejam aquelas de curso mais benigno e que menos incomodam o paciente. Por isso que, né, a prevenção é sempre o melhor caminho, não precisa ficar esperando um sintoma aparecer para saber que está acontecendo alguma coisa, alguma anomalia com a próstata, né? Exatamente. Vamos falar sobre esses equipamentos que você trouxe aqui, porque ainda para a detecção, a gente tem, claro, muitos avanços, né, ainda bem, mas 2 exames básicos para a detecção do tumor, principalmente, que são o exame do toque e também a medição do PSA, continuam sendo as ferramentas mais importantes hoje, né? Então, se a gente hoje tiver a intenção de diagnosticar precocemente uma doença da próstata, importantíssimo fazer o exame digital da glândula, então a gente tem que palpar a glândula. É isso que a gente está mostrando aqui, exatamente. Né? Então ali tem um exame, então a gente coloca o dedo indicador ali pelo reto e através da parede do reto a gente é capaz de examinar boa parte da porção mais periférica da próstata, que felizmente é justamente o lugar onde geralmente a doença se desenvolve. É um exame rápido, alguns segundos, um incômodo muito pequeno, não tem dor, não é um exame que dói. Lógico, pode existir algum grau de constrangimento, mas isso o urologista consegue ao longo da consulta e com o bate-papo tranquilizar o paciente e fazer esse exame em alguns segundos. Então é um exame bem tolerado, um exame bem tranquilo e o que a gente busca no exame de toque é justamente perceber alguma alteração na textura da glândula. E mais do que isso, nenhum deles substitui o exame de toque. Exatamente. E aí, então o exame de toque é importante e mais do que isso, quando a gente faz ou utiliza as duas ferramentas, no caso o exame de toque e a dosagem do PSA, a chance de identificar uma doença que ali já exista, ela sobe demais. Então, doutor, eu quero fazer um só, é o PSA ou o exame de toque? Não, o ideal é fazer os dois. A coleta de sangue, para dosar o PSA, que é uma proteína da próstata, que geralmente sobe quando a gente tem o câncer,
mais o exame digital da próstata. Se Mas a gente um PSA fizer normal exames, não significa que a pessoa não tenha o tumor, por assim isso, como um PSA alterado não exatamente, significa que a pessoa tem tumor. Por isso que eles os isoladamente exames, exatamente, não tanto resolvem. que mais ou menos 15 a 20% dos tumores eles são primeiro identificados no exame de toque. O PSA ainda está naquela faixa do estimado como normal, então você pode de repente ser enganado olhando o exame, não tem nada. Não, faça o exame de toque porque em algumas situações você pode identificar a doença exclusivamente pelo exame digital da próstata. Tendo uma suspeita no exame digital da próstata e de repente uma não confirmação no PSA, tem algum outro exame complementar? Sim, então toda vez que a gente tem algum tipo de dúvida diagnóstica, então apareceu ali uma suspeita no exame de toque ou na dosagem do PSA, o passo seguinte é fazer, se possível, uma ressonância magnética da próstata para entender e identificar essas áreas eventualmente suspeitas e, a seguir, realizar uma biópsia. Hoje em dia, a gente faz a biópsia sobrepondo as imagens da ressonância. Então, a gente consegue fazer biópsias com um poder de diagnóstico ainda maior. Então, a sequência é examinar o paciente e avaliar o seu PSA. Entendo a suspeita da doença, fazer um exame de ressonância se possível for e de imediato realizar uma biópsia da próstata, tirar pequenos fragmentos e encaminhar para um patologista que vai avaliar esse material no microscópio e contar para a gente se existe ou não uma doença mais séria, no caso o câncer da próstata. Tá certo. Bom, eu vou deixar uma pergunta para você. Tem pergunta do pessoal de casa Legal. chegando até, e depois a gente entra no assunto como resolver mesmo o problema do tumor, no caso, na próstata. A gente pode falar sobre as cirurgias e quais são as opções hoje, né? Sim. Que não tem só uma, são várias, né? Que devem ser pesadas aí, claro, com o médico, juntamente com o paciente. Mas a Suzy quer saber a partir de que idade o homem deve fazer o exame. Eu sei que tem uma variação de acordo com cada caso, daqui a pouco você comenta. Eu volto sim, já. Claro. Tá bom? Vamos voltar? Eu deixei aqui uma pergunta no ar. Pergunta da nossa telespectadora Suzy, né? Ela quer saber a partir de que idade o homem deve fazer esse exame, doutor. A gente mudou um pouquinho essas faixas etárias. Nos últimos 2 anos, a recomendação mudou e hoje homens com mais de 50 anos devem começar a se preocupar. Então, a idade de início seria 50 anos e um pouquinho mais cedo, por volta dos 45 anos, para homens de raça negra, né? Geralmente a raça negra apresenta a doença com um pouquinho mais de incidência e geralmente a doença um pouquinho mais agressiva. A população obesa, então homens obesos devem começar aos 45 anos e principalmente aqueles homens que têm histórico familiar de câncer de próstata. Principalmente então, parentesco muito próximo, exatamente. Né? Então o pai ou o irmão que já tiveram estão enfrentando a doença, esse paciente deve se preocupar um pouquinho mais cedo. Se eu tiver o pai e o irmão, a preocupação aumenta ainda mais. Se a gente tem um único familiar em primeiro grau, no caso o pai, que sofreu da doença ou está sofrendo da doença, essa chance aumenta em 3 vezes. Tá. Se a gente tiver, por exemplo, um pai e um irmão, essa chance aumenta em 6 vezes. Se tiver um pai e um tio? O tio não conta porque a gente acaba relevando muito mais, é uma relação direta. Então, se você tiver histórico familiar, comece um pouquinho mais cedo. Antigamente, a gente falava 40, 45 anos, agora a gente empurrou um pouquinho mais para frente, então 50 anos uma idade bacana para a gente começar a procurar pela doença, 45 para as populações de risco. Então, quem tem histórico familiar, população obesa e indivíduos de raça negra, começam então um pouquinho mais cedo. Tá certo. Vamos falar agora sobre os tipos de cirurgia que hoje estão à disposição, porque não necessariamente a próstata tem que ser, você precisa fazer uma cirurgia para retirada daquele tumor, né? Isso, exatamente. Hoje ela pode ser tratada localmente também. Quando a primeira coisa depois do diagnóstico é tentar entender a extensão da doença. Se a doença ela já extrapola os limites da próstata, então quando ela já tem doença à distância, que a gente chama de metástase, a gente perde naturalmente a chance de curar o paciente e a estratégia vai ser uma estratégia para segurar a doença, geralmente com medicações que bloqueiam a produção de testosterona e eventualmente até com quimioterapia. Se a doença ela é uma doença confinada, aquela doença que a gente comentou no começo do bate-papo, aquela que é identificada numa fase inicial, essa sim a gente vai tratar com uma intenção curativa. Temos 2 braços aí, um braço relacionado a tratamento com radioterapia, então a gente não precisa tirar necessariamente a próstata, mas sim tratá-la com radiação. E um outro braço de tratamento, que é o tipo de tratamento que mais comumente a gente acaba indicando, é o tratamento cirúrgico da próstata, com a retirada da glândula por completo. Tá. O que mudou, antigamente a gente fazia essa cirurgia por via convencional, através de incisão na região do abdômen. Hoje a gente tem a possibilidade de oferecer para os pacientes um tratamento menos invasivo, com cirurgia laparoscópica, cirurgia por vídeo e também, esse é um tipo de tecnologia que está avançando bastante aqui no Brasil, o tratamento com apoio de robô. A cirurgia robótica está começando a ocupar um espaço bastante interessante no tratamento dessa doença. Tá certo. Bom, voltando a falar sobre as doenças urológicas, as doenças da próstata de uma forma geral, a gente teve agora muito presente esse assunto, até encabeçando aí, né, de uma forma oportuna, aproveitando, né, esse gancho da doença que o nosso presidente teve
há pouquíssimo tempo, ficou um alerta, né? Coincidentemente, casou com o início aí do Novembro Azul, essa notícia de que o presidente ficou internado, ficou um tempo, né, se cuidando, porque ele teve uma obstrução urinária. Isso. No caso do presidente, o que pode ter acontecido, doutor? Muito provavelmente a próstata ela foi aumentando a ponto de chegar no seu extremo, a ponto de fechar por completo a passagem da urina. A gente chama isso de retenção urinária aguda. Que pode então, gerar essa um próstata, bexigoma, né? exatamente, ela foi crescendo, deve ter obstruído agudamente ali a passagem da urina, a urina ficou retida na bexiga e o termo médico que a gente usa geralmente é o bexigoma. E aí a dor é insuportável. Imagine você com a bexiga cheia, né? Sem poder esvaziar. Então, no momento inicial o que a gente faz é a passagem de uma sonda para esvaziar a bexiga, e havendo indicação, e nos parece houve essa indicação, o próximo passo é fazer um tratamento cirúrgico, não com a intenção de se retirar a próstata por completo. O que a gente faz, na verdade, por via uretral, por endoscopia, a gente faz uma raspagem da próstata, abrindo o caminho para a urina poder passar novamente com facilidade. Tá. E aqui a gente está falando de uma doença benigna, da hiperplasia, não é do câncer de próstata. E tem tratamento, né? Tem tratamento. A gente fala aqui e mencionou um tipo de tratamento que foi o tratamento cirúrgico. A opção por conta da retenção foi fazer uma raspagem da próstata. Mas a maior parte dos homens, quando começam a sofrer desses sintomas, o tratamento inicial é feito com medicação. Então existem comprimidos que tomados diariamente vão interferir nesse mecanismo de crescimento ou de relaxamento da próstata, facilitando a micção. Então, a cirurgia é um tratamento de extremo. Habitualmente o tratamento começa com remédios, né, com medicações orais, e aí posteriormente, se preciso for, ou na vigência de uma complicação como a retenção urinária e o bexigoma, a raspagem, a ressecção da próstata. Tá certo. Você trouxe aí alguns implantes penianos, né, para a gente mostrar. Eu queria que você dissesse em quais situações eles são necessários, quais são as doenças que podem acometer a ponto de precisar desse tipo de intervenção. A gente está falando um pouquinho sobre o câncer de próstata, sobre os seus tratamentos, e uma das consequências em potencial do tratamento do câncer de próstata, infelizmente, é o impacto na performance sexual. No pós-operatório, naturalmente, a gente vai sentir o paciente e se houver algum tipo de necessidade, existe o apoio com medicações, então existem comprimidos que melhoram a ereção, existem eventualmente medicações que a gente pode injetar diretamente dentro do pênis e finalmente, quando essas estratégias não são bem sucedidas, a gente parte para os implantes penianos. A gente trouxe aqui os implantes mais para poder o pessoal de casa entender com um pouquinho mais de facilidade, são as próteses, né? Aquilo que a gente chama de prótese peniana. Então, no caso, então eu vou usar meu azul aqui do fundo. Esse é um implante peniano semirrígido, então ele tem um revestimento de silicone e uma malha sintética no seu interior. O que o urologista faz é colocar esse implante dentro dos corpos cavernosos. Aqui eu trouxe uma única amostra, mas a gente coloca as duas hastes em paralelo. E é esse dispositivo que vai, vamos dizer assim, facilitar ou propiciar para o paciente o retorno à sua prática sexual. O grande problema desse tipo de implante é que o pênis acaba ficando ereto, então, o tempo todo, e às vezes fica um pouco difícil para o paciente, até do ponto de vista social, se sentir à vontade com esse tipo de implante. Às vezes é difícil de compartilhar um vestiário de um clube, por exemplo, ou tomar banho na presença dos amigos, ou mesmo na frente de uma parceira, pode se sentir um pouco constrangido. E com o tempo, e a medicina tem muito disso, a gente vai evoluindo à medida que o tempo vai passando. Bem, né? Exatamente. O que a gente tem hoje à disposição são os implantes infláveis, né? São implantes que a gente, através de um mecanismo hidráulico, a gente faz com que esses implantes eles sejam preenchidos por soro. Então existe uma bombinha. E aí você bombeando, você leva o soro até... O soro, ele sai desse reservatório que fica escondidinho dentro do abdômen. E à medida que a gente... implantado dentro do organismo do paciente. Exatamente. Então esse é o reservatório que fica escondido dentro do abdômen, com mais ou menos uns 60 ml de soro. Exatamente, é permanente. E a gente tem uma bombinha, essa bombinha a gente coloca cirurgicamente na região do escroto, perto dos testículos. Fica escondidinho ali. Escondidinho mas também. Mas do lado de fora. Exatamente. Ele fica interno, na verdade, ninguém vê, ninguém percebe. Não dá para perceber, não dá para perceber, é interno. Então, mas ele fica escondidinho. O paciente consegue ter acesso para bombear. Ele tem que ter acesso justamente para conseguir identificar o pumpzinho, a bombinha, e aí acionando esse dispositivo manualmente, o soro sai do reservatório para preencher então esses cilindros. Então o homem ele acaba tendo essa ereção por conta desse tipo de dispositivo mecanicamente. Exatamente. Tem uma normalidade. Finalizando, aí é só fazer o esvaziamento. Tem um outro botãozinho, o homem aperta esse botãozinho, a prótese ela vai desinflar e volta ao estado de flacidez novamente. Então a ideia aqui naturalmente é tentar resolver as coisas de maneira mais simples, com medicação oral, eventualmente com medicação injetável, mas infelizmente às vezes a gente precisa chegar a esse ponto. Num primeiro momento que a gente quer resolver a questão, o câncer de próstata, esse é o nosso objetivo primário, mas
Depois trazer a vida desse Infelizmente, paciente a gente mais às vezes próximo da precisa lidar normalidade, né? com algumas situações em decorrência do tratamento e o que a gente quis aqui foi mostrar algumas das possibilidades e não fazer com que o medo em relação a essas potenciais complicações afastem o paciente de um diagnóstico precoce. Bom, vamos falar um pouquinho, antes da gente encerrar, do impacto que, quando a gente fala em tumor, câncer de mama, quando a gente conversa sobre as questões da mulher, principalmente, o assunto depressão, o assunto impacto emocional, né? Ele está sempre muito ligado. Eu queria saber qual é a proporção desse tipo de impacto no caso dos homens. Existe também algum dado que mostra que os homens, durante um período após a descoberta do câncer, do tumor de próstata, também pode sofrer emocionalmente, chegando ao caso de uma depressão, por exemplo? Sim, é difícil a gente ter um número absolutamente exato. Muitas vezes o que a gente pode dizer, ou na maior parte das vezes, algum impacto do ponto de vista emocional sempre existe. E esse impacto ele tem dois momentos. Tem o momento do diagnóstico, quando a gente tem que apresentar para o paciente o diagnóstico, explicar sobre a doença. Então esse é um primeiro momento especialmente difícil. E por incrível que possa parecer, um segundo momento é algum tempo depois do tratamento. Então esses pacientes eles ficam sob uma situação de estresse até o tratamento ser realizado e naturalmente depois, a hora que passa um pouco dessa fase do estresse, a hora que a doença está teoricamente resolvida, esses pacientes geralmente acabam se sentindo de certa forma um pouco, não vou dizer deprimidos, mas eles perdem um pouco do ânimo, da disposição e aí é o momento da gente estar por perto. É o momento da família estar por perto também, para tentar resgatar esse paciente. Ou indicar um tratamento multidisciplinar com outros profissionais. Importantíssimo é mostrar para esse paciente que ele vai estar curado mais cedo ou mais tarde. Então, mesmo que o cenário não seja um cenário tão favorável, hoje com esse espectro grande de modalidades de tratamento, a gente tem condição, como a gente já conversou, de tratar e curar boa parte dos pacientes. Então, praticamente todos os pacientes passam por algum momento de instabilidade do ponto de vista emocional. Mas o prognóstico normalmente é muito bom, né? E o que não falta para a gente são armas para resgatar esse paciente e fazer ele entender que a doença ficou para trás e continuar seguindo em frente. Camarada, Novembro Azul está só começando, hein? Hoje é 1º de novembro, então todo mundo aí atento com a sua saúde. A gente tem muitos e muitos dias ainda para falar sobre esse assunto, para trazer esse assunto à tona, desmistificar, acabar com o preconceito antes de mais nada, que ele está sendo ainda um dos grandes inimigos da boa saúde do homem, né? Legal. Então, vamos entrar nessa campanha todo mundo junto aí com toda certeza e se cuidar, tá bom? Quero deixar um agradecimento especial ao Dr. Mário Henrique Elias de Matos, que é urologista, e também professor de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Obrigada pela presença mais uma vez, pelos esclarecimentos. Foi ótimo o nosso papo. Obrigada, viu? Até a próxima.